Olá, já estamos de volta. Então, continuando com aquele entendimento que o ser humano, ele pode e tem feito cirurgias espirituais. Coisas fantásticas. Como que se procede tudo isso? Como é que se dá esse complexo da mediunidade, do médium de cura? Qual é essa energia que é teletransportada? O médium não necessariamente precisa ser médico. Ele precisa sim estar preparado interiormente, ter uma vida voltada ao bem, praticar constantemente momentos de meditação, de prece, estarem envolvidos, os médiuns precisam estar envolvidos nessa comunicação constante com a espiritualidade. Por isso que, depois daquela preparação do ambiente, do local esterilizado espiritualmente, o médium recebe a comunicação do espírito e vê o que é que está, qual a energia, em qual órgão. Dr. Bezerra de Menezes costumava dizer em seus livros, e também através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o quanto é simples retirar um câncer. E a ciência vem se debatendo por séculos e séculos. Mas é que aquela célula cancerígena, aquela até que já transmitiu os seus genes para outras células, o espírito vê com uma nitidez que nem microscópio eletrônico consegue enxergar. Por isso, do médium retirar essas energias, anular estas células cancerígenas. No entanto, há um complexo aí entre o médium, o espírito operante e o merecimento daquele portador do câncer. Então, há uma simbiose nisso tudo para que, acontecendo o merecimento e as energias sendo bem trabalhadas, serem retirados. E aí você pergunta, poderá o robô ser médium? E eu vou te dizer que nós não temos certeza de como se dará o processo, mas os espíritos já começaram a se utilizar da inteligência artificial. Já começaram a, assim como os efeitos físicos que iniciamos lá atrás, há 160 e poucos anos atrás, com as mesas girantes, lá em Lyon, lá com Allan Kardec sendo chamado para a casa de Madame Frei de Maison, os espíritos fazendo essa movimentação física, conseguindo movimentar corpos materiais, poderá fazer cirurgias mediúnicas. Como se dará esse processo na prática, nós ainda não conseguimos vislumbrar, mas com todo o aparato que nós já conhecemos da espiritualidade, do espiritismo, ele poderá, no futuro, sim. Não terá essa sensibilidade, os sentimentos, mas poderá operar
há perigo, se você pudesse aqui estar dialogando comigo, imediatamente você perguntaria, mas não há perigo do robô se desregular e comprometer aquilo e ferir gravemente a vítima? Sim, poderá também. Nós estamos falando de um robô, estamos falando de uma máquina. Mas quantas pessoas estão predispostas, quantos seres humanos, esses que querem se modificar, que querem ser obreiros, ser tarefeiros nas obras de Jesus, estão tendo hoje? Quantos que querem conhecer o Evangelho? Quantos que querem conhecer a doutrina espírita? Quantos querem doar o seu tempo e doar-se para estar num centro cirúrgico espiritual para fazer? E se não encontra esses meios, se as pessoas estão, usar um termo mais comum, mais relaxadas, não querem estar prontas a trabalhar no bem, a espiritualidade vai encontrando mecanismos para poder agir no bem. Se tiver que usar a inteligência artificial, ou seja, o robô, irá usar sim. O importante é auxiliar a prática da caridade com os que estão necessitados e têm os merecimentos da cura, da melhora, para poderem continuar na experiência carnal, avançando no seu processo de progresso espiritual e moral. Poderíamos dizer que é parte do progresso permitido por Deus, professor? A inteligência artificial? Com certeza. Todo o avanço tecnológico que nós tivemos de todos os tempos, lá a invenção da pólvora, lá a descoberta do fogo, todo o processo que nós estamos experienciando há milênios e milênios, com a permissão divina, sob a orientação do governador planetário, o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós temos na natureza, todos os elementos químicos, o que essas descobertas, tabela periódica, que quando nós estudamos lá, não vou nem falar qual eram as séries, como que eram antigamente, porque senão a gente fica muito mais velho. Naquelas épocas que nós estudamos, hoje a tabela periódica está muito mais ampliada, mais descoberta, mais elementos químicos, dentro da física, tudo com a permissão divina. Como é que a senhora, dona de casa, passou a cozinhar o feijão? A descobrir que o feijão é duro pra caramba e que colocando a água ali numa água ferventezinha ele não ficava macio e tal. Como que foi que descobriu que deveria pôr o tempero e tal? Há conhecimentos empíricos, depois passaram a conhecimento científico. Todos nós somos criaturas do Criador. Todos nós estamos ligados ao nosso Pai Celestial, a Deus que nos permite essa evolução, inclusive com a evolução da robótica. Vamos para a próxima pergunta? Sim, vamos lá. Uma pessoa aplica passes magnéticos e tem poder curativo, certo? Um robô poderá fazer isso? Os passes são igualmente as orações postas que tem na igreja católica, na igreja evangélica. Então, isso são os passes, né? É a oração com o magnetismo das mãos. Então, professor, o robô poderá fazer isso? Veja que a gente falou agora na cirurgia robótica, em que o espírito manipula o robô, o espírito adentra no sistema da inteligência artificial para agir. Mas em relação aos passes magnéticos vai uma diferença, porque a sensibilidade, essa energia espiritual,
essa abertura lá com a glândula pineal, com os cristais de Ati, ali para se comunicar com a espiritualidade. E esse passe magnético, essa energia que derrama das nossas mãos, esse a gente ainda não acredita ser possível. Pode, claro, você vai colocar um livro em cima da cabeça de uma pessoa, um objeto, e esse objeto irá transmitir essas energias? Não. Ah, mas o robô, ele tem as energias. Aí a gente precisa pôr uma vírgula nisso. Ele tem as energias artificiais, ele tem as energias elétricas, ele tem as energias da sua bateria. Mas as energias psíquicas, esse passe animal, que antes de Allan Kardec escrever a doutrina espírita, ser aquele que codificou a doutrina espírita, nós tivemos antes dele o doutor Anton Mesmer, Franz Mesmer, que demonstrou a paz e a cura, o que ele chamou de magnetismo animal. Ou seja, esse magnetismo que nós temos, esse ligado ao nosso psiquismo, ligado ao perispírito, em que somos nós os transmissores dessas energias, eu não posso te afirmar que daqui a 20 anos, 30 anos, isso não seja possível. Eu não consigo me projetar há dezenas de anos. O que o conhecimento científico, o que o conhecimento espírita me dá até agora é de que com o passe magnético, com o magnetismo animal, ainda não é possível. E falando nisso, Jesus, quando disse que vós sois a luz do mundo, Jesus se referia a nós, seres humanos. Não disse Jesus que tudo que está na natureza é a luz do mundo. Embora depois, com a permissão divina, nós descobrimos que tudo tem energia, tudo tem átomos, átomos são fatores, são geradores de energia. Muito legal. Os robôs poderão se casar com seres humanos com registro em cartório? Para começo de conversa, esse negócio de registro de cartório é uma criação para gerar recurso, para gerar formalidades e para gerar aspectos legais. Mas sobre Deus, quando essa união de um homem e uma mulher, a união de seres humanos, ela não necessita de nenhuma formalidade. Isso são atrações, são uniões que já distam de muito tempo, são espíritos simpáticos, são espíritos afins, são inimigos do passado que vieram se resgatar agora como marido e mulher. Quer dizer, então, essas coisas do casamento. E como nós estamos num programa tratando do espiritismo e o cibernético, tem essa coisa do robô casar com o ser humano, o homem casar com uma mulher robô. São as nossas coisas apaixonadas, as nossas descrenças no ser humano. Por isso que nós vamos buscando objetos, outros mecanismos para satisfazer as nossas
paixões exacerbadas, porque nós somos feitos, somos a essência divina, somos parte de Deus e nós desenvolvemos a tecnologia. No entanto, não é possível que a gente saia casando com os objetos e para ter registro em cartório, desculpa o termo, é coisa de maluco. E assim, nós chegamos ao fim de mais um programa. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenha ficado um gostinho de quero mais, porque nós teremos muito mais a ser falado a esse respeito, não é isso, Deise? Sim, se você quiser, pode mandar no direct as suas perguntas sobre a espiritualidade e a tecnologia. Teremos o maior prazer em te responder. Fiquem em paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. Votos de muita paz. Muita paz.